dia, Michel de Paula passando para mais um resumo do mercado. Hoje, dia 30 de abril de 2025. Bom, começando passando um panorama da economia, a gente vê que já no início da semana mostrou um pouco de retração da economia, já com o Consumer Confidence abaixo do esperado, ofertas de trabalho também abaixo do esperado, Producer Managed Index mostrando uma retração também, então basicamente já diminuindo um pouquinho essa questão de inflação. Então, o já era esperado que hoje saísse um produto interno bruto abaixo do esperado, que eu tinha comentado inclusive na segunda-feira. Basicamente, foi isso que saiu, e o que a gente pode ver hoje dentro dos índices, principalmente, já é uma correção, né, mostrando aí uma retração, essa retração da economia refletindo um pouco dentro dos índices. Já era esperado isso já, de certa forma já era esperado. A gente teve um ganho um pouco dos índices, principalmente por conta de toda essa queda que já tinha havido por causa dessa guerra tarifárica global, né? Mas hoje já com um impulso um pouco maior de correção, dado que inclusive os dados da economia já foram desfavoráveis no início da semana, inclusive abaixo de esperado, que já é de esperado queda, e mostrando uma retração na economia com dois produtos interno bruto abaixo do esperado, o que está fazendo hoje, inclusive, os índices, no caso o S500 mesmo, indo abaixo dessa zona de suporte que ela tinha acabado de romper há dias atrás praticamente, ficou oscilando em cima da zona de suporte e hoje vai abaixo dela, o que pode favorecer, inclusive, buscar talvez essa linha de tendência de alta ou até mesmo um suporte aqui em torno de 5.394. Enquanto ela ficar aqui abaixo de 5.500, principalmente, a tendência seria de uma correção e vir buscar essa zona de suporte. Se ela voltar acima aqui de 5.525, principalmente, ela pode continuar essa lateralização aqui nessa zona entre 5.500 até mesmo 5.651, né? Passando por DXY, que ele contrariamente, normalmente ele faz movimento contrário aos índices, com essa questão de mostrando essa retração da economia, né? O que a gente pode ver, principalmente agora, são os índices, o dólar principalmente ganhando um pouco de valor, até mesmo porque ele ainda está nessa zona de suporte. Se ele ficar aqui acima de 99.400 aproximadamente, ele pode vir, inclusive, seguir essa tendência de alta, né? Essa tendência de alta recente, que ela vem desde o dia 21, onde ele poderia buscar em torno de 100,16 aproximadamente, né? 100.200 aproximadamente, né? Seguindo aqui um pouco o resumo do mercado, embora a gente já tenha tido o resultado aqui do Produto Interno Bruto americano, que saiu abaixo do esperado, mostrando essa retração da economia, confirmando isso, inclusive pelo segundo quarto seguido, segundo trimestre seguido, né? Nós temos ainda para amanhã outros dados econômicos importantes, como o Producer Managed Index, né, e outros Initial Jobless Gains, o que seria interessante, porque a gente ainda tem os resultados Non-Farm Payroll, que mais uma vez é outro resultado, inclusive um resultado tardio, que mostra como segue a economia americana, né? Saindo um resultado de retração de novo, pode inclusive dar outras correções aos índices, né? Mais uma vez, embora o mercado ainda um pouco confuso, porque já teve muitas correções recentes, principalmente por conta dessa questão tarifária econômica internacional em guerra de taxas de importação e exportação, que foi bem acirrado nos últimos dias por conta do discurso do Trump, o que depois voltou atrás e inclusive favoreceu essa correção positiva dos índices recentes, né? Passando um pouquinho para hoje também, a gente ainda tem resultados importantes da Microsoft e da Meta, porém não acho que eles vão influenciar muito durante o dia, dado que o resultado da Meta e da Microsoft seria no after closing, né? Então, basicamente, eles vão dar esse resultado no período da noite, depois da sessão da sessão de Nova York, né?
Eu coloquei aqui um resumo, porque inclusive os resultados do PIB acabou de sair, mas uma das notícias importantes do dia de hoje seria o PIB, né? Nós temos toda essa tendência de baixa já do mercado, porque principalmente a gente tem esse jargão, né? Que é sell in May and go away, que é venda em maio e vai embora, né? Porque o mercado ele tende a dar uma correção a partir de maio. Então a gente já abriu, a gente vê um pouco de indecisão do mercado, principalmente por conta dessa situação de ter baixa, né, no final de maio dentro do mercado acionário. Vamos ver se isso confirma, mas é um jargão bem conhecido dentro do mercado financeiro que poderia estatisticamente suceder e ter uma baixa dos índices, uma baixa né, dos índices em geral e das ações em geral, que é o que o mercado espera e que o mercado tanto fala, até usando esse jargão do mercado financeiro, né? Então, passando um pouquinho sobre os outros ativos, falei um pouco do DXY, passei um pouco do euro. Se a gente passar o euro aqui, o euro numa clara tendência de alta, ele pode dar alguma correção aqui, se a gente for ver, ele está seguindo mais ou menos essa tendência de alta, né? Se a gente for ver aqui de 26 graus, eventualmente ele pode vir aqui a buscar essa zona novamente. A gente vê por enquanto essa lateralização. A alta atual poderia favorecer com que, inclusive, o euro buscasse essa zona de 1,12 aproximadamente, né? Eh, Passando aqui para o GDP, também essa alta, né, que ele vem seguindo recente, e eventualmente chegou aqui tocar, mais uma vez também nesse topo dessa tendência de alta, seria mais interessante, inclusive, buscar uma compra próximo de uma zona mais próxima dessa linha de tendência de em torno de 23 graus, né? Se a gente colocar ela aqui, acho que até que faria mais sentido, a mesma coisa, inclusive, do Euro USD, que seria mais ou menos os 26 graus, porque aqui ela dá mais, inclusive, vários toques aqui, embora esse aqui tenha sido um rompimento, depois voltou acima dela, ou seja, uma compra mais ou menos próximo dessa linha de tendência de alta seria faria mais lógica, digamos, né? Passando aqui para o ouro que hoje a gente vê, principalmente o dólar ganhando um pouco de valor, então o ouro ele fica no meio desse canal, inclusive que eu já tinha comentado em outras análises do mercado que isso poderia suceder, né? Passando para o petróleo ele fez essa correção aqui depois de tocar em torno de US$ 65 o barril. Se a gente vê o mercado caindo, né, é normal que isso reflita de alguma forma no dólar, porque pode ter uma diminuição de demanda e a gente vê essa correção aqui no petróleo. O petróleo que ele foi abaixo de US$ 60 o barril, né, ele tem essa linha de suporte em torno de US$ 60 o barril, então isso poderia favorecer, inclusive, ele buscar zonas como chegando próximo a US$ 55 o barril, que ele deveria ter essa zona de resistência aqui. Enquanto ele se mantiver abaixo de US$ 60 o barril, que é o que está passando agora, ele pode inclusive ter novas mínimas e chegar a buscar aqui até US$ 54 o barril. Claro que em algum momento ele pode inclusive dar um falso rompimento e voltar acima de US$ 60 o barril, mas isso é a tendência, né? Onde ele está agora, basicamente, a gente tem essa tendência de que ele siga aqui nessa faixa de 60 até US$ 60 o barril. Se a gente for ver também, ele tem uma linha de tendência aqui que ele tocou, ele seguia esse canal aqui por vários momentos, ele mais ou menos foi nesse canal, esse canal é paralelo a esse outro canal, então a gente pode ver que eventualmente ele pode inclusive ter alguma resistência para romper aqui antes de tocar nessa linha de suporte, mas seguindo essa tendência de ficar abaixo de US$ 60 o barril, né? O Bitcoin também no dia de hoje, mostrando aqui ligeiramente positivo. Eu tinha passado em análise recente que depois que ele passasse acima de 90.800, né, que ele poderia ficar trabalhando nessa zona, e é basicamente o que está acontecendo. Os índices, de certa forma, é claro que as criptomoedas têm os próprios projetos e têm a sua própria tendência, mas os índices, de certa forma, também reflete
né, no mercado de criptomoeda. Um bear market normalmente faz com que as criptomoedas, porque o movimento de incerteza, as pessoas tendem a ir em ativos mais seguros, né? Então, normalmente, as criptomoedas perdem a atratividade. Talvez por isso mesmo que ela não impulsionou depois de ter rompido aqui 90 mil dólares, mas segue essa lateralização. Talvez um retoque nessa zona dessa tendência de alta de 61 mil dólares aproximadamente, 61, assim, 60 graus, né, 58 graus aqui, pode ser com que ela faça inclusive um novo impulso. É claro que se ela também passar dessa linha de 58 graus e ela tende também, e não conseguir impulsionar, ela tende a fazer uma correção e buscar novamente esse 91 graus. Isso deve acontecer nos próximos dias, né? Então vamos ver como se comporta as cripto no próximo dia, mas no momento importante onde ela chega basicamente tocando essa linha de tendência de alta, que para mim é mais um impulso, não é uma linha de tendência propriamente dita, mas com que poderia impulsionar ela, inclusive, buscar 99 mil dólares. Em passando disso daqui, se ela não tivesse impulso, ela poderia vir e buscar 91 mil dólares novamente. E depois sim seguir a sua tendência, né? Eu acho que daqui esse é o principal para o dia de hoje. Queria comentar que, além dos resumos do mercado, também estou postando outras dicas para como seguir análise de linha de tendência, como seguir zonas de suporte e resistente, como aproveitar trades nesse sentido, onde eu tenho uma seção só de vídeos tutoriais. E gostaria de dizer também que hoje na Multibank você tem 20% de bônus de depósito, né? Na tranquilidade de trabalhar com uma corretora com mais de 26 milhões de trade volume diário, e regulamentada em mais de 18 países. Caso você queira trabalhar com a corretora, você pode se registrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e pode inclusive me mandar uma mensagem que eu possa assignar um account manager para te orientar pessoalmente, te ajudar com as suas análises técnicas, te ajudar com a sua operação dentro da corretora, enfim, te acompanhar pessoalmente. Acho que isso é tudo por hoje. No mais, desejo a vocês aí um ótimo dia, excelentes trades e um excelente feriado.